Bom dia. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E fazei de prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrirei as janelas dos céus, e vos derramarei bênçãos sem medidas. Que passagem maravilhosa, né? Realmente. E Deus não falha, não. Ele manda bênçãos sem medidas, realmente. Hoje, começando mais um dia, estarão sendo lançadas milhões de mensagens, né, para que você tenha sucesso, seja um dia maravilhoso, de conquistas de todos os tipos, financeiras, amorosas, etc, etc, etc. Belas mensagens, muito legal. Agora, as bênçãos sem medidas que diz em Malaquias 3:10, quais são? Quanto mais servo for, mais bênçãos recebe. Não é isso que todos pensam? É verdade. Mais bênçãos recebe. Vejam bem. O Filho de Deus saiu das cortes celestiais. Tinha tudo nas cortes celestiais. Jesus, antes de vir à Terra, já liderava todo o universo. Sem ele, nada existiria. Porque o João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, é o Filho de Deus, é Deus, né? E tudo que foi feito por ele se fez. Então, ele foi a pessoa que criou todas as coisas, né? Deus, seu Pai, deu o poder em suas mãos para coordenar o mundo todo, o universo todo. Incrível, né? Então era um grande homem. Quando veio na Terra, com certeza Deus já sabia que ele ia devolver o dízimo certinho, ia cumprir os mandamentos certinho, fazer a vontade dele certinho. Então seria, segundo Malaquias 3:10, ele seria abençoado de todas as formas. Interessante, né? Veja bem, Jesus estava para nascer e foi para Belém, porque os seus pais precisavam colocar seu nomezinho lá em Belém, né? Porque o imperador romano exigiu que todos se cadastrassem novamente. E foram a Belém. E em Belém, Maria entrou em trabalho de parto. Viu que ia dar luz. E é o Filho de Deus que ia nascer, o dono do universo, que veio se tornar ser humano e fazer parte nesse mundo aqui como ser humano. Quando chegaram em Belém, a Bíblia diz que não havia lugar nos hotéis, né, para eles. Não tinha lugar para Jesus. Nenhum lugar. Mas era o Filho de Deus. Não tinha pecado nenhum. Seu pai e sua mãe eram totalmente tementes a Deus, né? Maria e José foram escolhidos a dedo, né? Foram os mais capacitados para serem pais humanos de um Deus que iria nascer. Mas não havia lugar para eles. Até que acharam lugar numa estrebaria. E Jesus, o Filho do grande Deus, nasceu e foi colocado numa manjedoura. Interessante, né? José devolvia dízimo. Maria também. Cumpriam todos os mandamentos e todas as formas. Todos os princípios bíblicos eles guardavam. Eram fiéis a Deus. Mas não havia lugar para eles. Muito bem. Logo depois disso, José teve um sonho. E nesse sonho, um anjo disse: José, pega o menino e a sua esposa e se manda para o Egito. Porque vão procurar matá-lo. Né? Puxa vida. Que dia de vitória, hein? Nasce numa estrebaria, daí depois vai ter que fugir. E fugiram para o Egito. Uma viagem longa, cansativa, sol torrando a cabeça.
E chegaram no Egito, ficaram ali um bom tempo, até que um anjo chegou lá e disse, ó, pode voltar, mas não volta para Belém não, né? Volta para o lugar que eu vou te mostrar. Eles voltaram para Nazaré. Foram para Nazaré. E em Nazaré Jesus trabalhou com seu pai até os 30 anos de idade, na marcenaria. Seu pai era marceneiro, trabalhando, suando a camisa todo santo dia para ter o pão de cada dia. O Filho de Deus, que já estava adulto, trabalhando e cumprindo todas as coisas que Deus pedia para cumprir. Certo? Mesmo assim, o amor transbordava em seu coração. Né? Amava a todos, amava a vida, era feliz com a vida. Fez ver os passarinhos, os rios, as plantas, as flores. Né? E quando era para ter uma vida mais tranquila, lógico, né? Porque segundo as mensagens que passam hoje, as bênçãos têm que ser financeiras. Mas não foi o que aconteceu. Com 30 anos, Jesus saiu, foi batizado por João Batista, e daí passou 40 dias no deserto fazendo a vontade de Deus. 40 dias passando fome, para estar preparado. 40 dias passando fome. Ah, sim, agora veio a bênção. Agora veio. Porque Jesus foi tentado por Satanás. E Satanás primeiro fez a oferta dele, a oferenda para que ele recebesse um pão. Né? Era só ele falar, diz, ó, Satanás disse, ó, diga essas pedras virem pão e você vai matar sua fome, tá morrendo de fome, rapaz. Né? Deus não quer isso para você, não. Deus quer que você se alimente bem, coma bem, seja forte. E Jesus respondeu que não só de pão vive o homem. Aí teve outra provação que automaticamente foi interessante. O diabo levou ele em cima dos pilares do templo, que era bem alto, e deu uma visão para ele de todos os mundos, todas as riquezas. Ele viu lá, com certeza, os grandes reis, suas grandes carruagens, seus grandes haréns, suas grandes festas, suas grandes alegrias. Viu grandes homens com alegria, estavam indo para a igreja, sendo honrados na igreja, inclusive, honrados em seus palácios. E disse, ó, se você me adorar, você vai ter tudo isso, eu te dou. Era dele, é dele, não estava no mundo. Né? Quando ele fez Adão e Eva caírem em pecado, ele tomou conta de tudo. E Jesus disse, vai-te, Satanás. Porque está escrito, só o teu Deus adorarás. Muito bem. Aí, no deserto, os anjos vieram e alimentaram ele. Muito bom. Agora sim, agora ele vai começar a andar de cavalo, andar de carruagem, melhorar, né? Porque passou essa aprovação toda, vai ficar melhor. Vai ficar mais interessante. Só que ele foi escolher os seus discípulos e passou a vida pregando o Evangelho durante seu ministério. Andando a pé, em meio aos pobres, curando cegos, aleijados, e sendo sempre maltratado por grandes homens que as pessoas achavam que eram grandes servos de Deus, por isso que tinham as coisas. E sempre foi maltratado. Interessante, né? Sempre foi maltratado. Uma coisa interessante aí, bem interessante, que Jesus não se deixava abalar por isso. Sabe por quê? Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele ficava triste com as pessoas, não com o que ele estava vivendo, porque ele sabia que ele estava fazendo certo. Agora, um homem que devolve o dízimo certinho, que faz toda a vontade de Deus, anda conforme as regras exatas, não para de pregar o Evangelho, não tem um cavalo para montar, não tem uma carruagem para andar. É estranho, né? Muito interessante. E ele falou que nós deveríamos ser imitadores dele. É interessante.
E uma vez ele falou algumas coisas meia duras pro pessoal e todos abandonaram ele. Ele olhou para os seus discípulos, seus 12, e disse: "E vocês querem ir embora também? Querem me deixar sozinho? Querem me abandonar?" Aí um deles disse assim, "Não, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de salvação, não tem para onde ir." E ficaram com ele. Pertinho bem na Páscoa, aliás, né? Quando eles estavam no Getsemane, chegaram os soldados para prender Jesus. Daí sim, todos o abandonaram. Antes de um pouco disso, ele disse: "Vocês todos vão me abandonar, mas não vou ficar sozinho. Meu pai vai estar comigo." Foi tão dura a prova que Jesus orou e gotejou sangue na oração, né? Suou sangue, dizendo: "Senhor, afasta de mim, por favor, este cálice, mas faça-se a tua vontade." Esse é o servo de Deus. Ele acabou sendo crucificado. Os discípulos não entenderam aquilo direito. Logo, ele morreu e eles não lembravam da promessa da ressurreição, nada disso, ficaram desesperados. Ao terceiro dia ressuscitou e daí os discípulos começaram a compreender. Começaram a compreender que Malaquias 3,10, quando fala que abrirei a janela dos céus, vos darei bênçãos sem medidas, não está falando em bênçãos materiais. Também, se for necessário. Se for para fazer uma grande obra. Mas ele estava falando na realidade das grandes bênçãos espirituais, que não tem bênção material no mundo que pague essas bênçãos espirituais. Eles foram pregar o evangelho, foram perseguidos, maltratados, açoitados, mortos. E certa vez Paulo e Silas estavam na cadeia, que prenderam os dois, servos de Deus, né, servos de Jesus. E incrível, estavam acorrentados. E era a noite, e eles estavam cantando e louvando a Deus. Você sabe por que isso? Porque o verdadeiro servo de Deus não vive neste mundo mais. Os pés deles não pisam mais nesse mundo. Os pés deles estão pisando nas cortes celestiais. A família dele é família celestial. Ele não está preocupado se vai ter dinheiro ou não vai ter, porque é Deus que cuida disso. O que Jesus falou? Não se preocupe com o que comer, o que beber, né? Fazer, primeira coisa, o que? A vontade de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas dentro do que você precisa. Para você estar preparado, para você estar limpo de coração, pleno em Deus, Deus vai fazer o que for necessário. Se for necessário você morar 10 anos no mato e você quer realmente fazer a vontade de Deus, você vai entender que a vontade de Deus é para o teu bem. Agora, não quer dizer que não tenham pessoas que tenham condição financeira e sejam bênçãos de Deus, realmente são, mas estas pessoas sabem que nada é deles. Eles não vão usufruir daquilo para o seu bel prazer. Eles vão usufruir daquilo para beneficiar outras pessoas. Um grande empresário, ele sabe que não é dono, que ele é um mordomo de Deus. Então ele vai usar aquilo para beneficiar dezenas, centenas ou milhares de famílias, para que essas famílias se mantenham. E vai usar aquele dinheiro para levar o evangelho à frente. Certa vez, um grande profeta, Ezequiel, Deus disse assim para ele: Ezequiel, hoje eu vou tirar a alegria dos seus olhos, o deleite dos teus olhos e a alegria do teu coração. E Ezequiel escreveu depois: e quando cheguei em casa, minha mulher havia falecido. Deus sabia que era o deleite dos olhos dele e a alegria do coração dele. A mulher dele era apaixonada pela mulher, morreu. E Deus disse: você não vai prantear nem chorar, vai sair da rua e vai dizer: povo, assim como eu não pranteei a minha mulher, vocês não vão ter tempo de prantear os seus mortos quando Nabucodonosor invadir a terra.
É isso que vai acontecer. A mensagem para hoje é bem simples. Esse profeta, ele não estava com o pé na terra. Ele sabia que sua esposa ia ressuscitar no último dia, na volta de Cristo. Que vai ser quando todos vão ressuscitar. Então, a alegria dele era fazer a vontade de Deus. Hoje a mensagem é a mesma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está sem dinheiro? Está precisando? Dê glória a Deus. É pro teu bem. Está com dinheiro? Seja mordomo. O dinheiro não é teu. O dinheiro é de Deus. Enquanto não compreendermos que tudo foi feito por Deus, todas as coisas são dele, para ele e para a glória dele, nós não seremos verdadeiros servos dele. Essa teologia que prega que você tem que ter as coisas, isso é uma teoria mentirosa. Na verdade, são doutrinas humanas. Não vem da Bíblia, pode ter certeza. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, a única coisa que ela diz é que nessa terra nós somos estrangeiros. A nossa terra, a nossa pátria é as nações celestiais. Nós estamos muito, mas muito perto da volta de Cristo. Você não imagina o quanto. E Jesus está voltando. Então o que eu preciso fazer? Bater meus joelhos no chão e dizer: Senhor, independente do que acontecer, você pode arrastar meu rosto no chão, mas que eu seja um servo teu, que o meu eu morra, que eu não viva mais, mas como Paulo disse, que Jesus vive em mim. É o que precisamos. Entendeu? Se Deus te dá dinheiro, te deu condição, saiba que não é teu o dinheiro. Não é para tu comprar o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa e coisa tal, é para tu se manter. O dinheiro não é teu. Esse dinheiro é para beneficiar outros, para que outros tenham salvação também. Então nós somos mordomos. Se Deus não te deu, é para o teu bem. Mas você precisa estar coladinho no Papai do Céu. Apegadinho a Ele. Sabe? Leia muito, estude muito. A Bíblia está aí. Tem uma passagem bíblica que diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. E é verdade. A maioria das pessoas acredita no que pastor diz, no que padre diz, no que o ser humano diz. E a Bíblia diz: maldito homem confia no homem. Procura ler a Bíblia. Procura estudar. Ah, mas Salomão teve muito dinheiro. Salomão, eu garanto para ti que no final da vida dele, ele preferia ter nascido pobre e vivido pobre. Porque ele pecou muito com Deus e sofreu muito por causa disso. Deus deu tudo para ele. Sim, deu sabedoria, deu dinheiro, deu condição. Mas foi uma vida de angústia, porque ele chegou a adorar deuses estranhos. E no final da vida, escreveu Eclesiastes: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A vida foi uma frustração. E o que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida. Vida em abundância, mesmo nessa terra. Porque se você estiver apegado a Deus, e o Espírito de Deus estiver dentro de você, se a paz que Cristo prometeu estiver em você, você não vai querer sair disso nunca. Não tem sentimento melhor, maior e melhor. Não existe. Deus te abençoe e te guarde. Levante a mão sobre você. E tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós todos possamos compreender que a maior vontade do Pai amado é ter-nos ao seu lado e andar realmente nas mansões celestiais, e entendermos que nós somos só forasteiros nesse mundo, aguardarmos a volta de Jesus, mostrando realmente que somos servos verdadeiros, longe de qualquer mentira, ilusão ou desagrado. Que Deus te abençoe e te guarde. Um ótimo dia.